por um imenso e furioso mar. A tua nave perdida está, vaga sem rumo, sem direção, sem o amparo do Salvador. Cheia de angústia tua alma está, vai naufragando na escuridão, e assim jamais tu poderás chegar ao velho porto de Canaã. Somente Cristo pode acalmar o forte vento e a tempestade. Se teu barquinho afundando está, Cristo é o refúgio pra te ancorar. Se hoje busca sua direção, da grande tormenta livre será, e assim seguro com ele irás ao velho porto de Canaã. E assim confiando com Cristo irás ao velho porto de Canaã. Deus nos abençoe a todos, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um vídeo, trazendo mais uma rápida meditação sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem, não é? E eu tenho aqui a escritura aberta na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1, e nós gostaríamos de ler os versos 9 e 10, onde lemos assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém. Que Deus possa nos abençoar, acrescentando suas bênçãos a essa leitura. E nós vamos agora para a mensagem Mistério Predestinado de Sua Vontade, adoção, né? Mistério Predestinado de Sua Vontade. E eu estou aqui com o parágrafo 16 para lermos daí em diante. Então ele diz assim: o mistério de sua vontade, isso está entre aspas, né? Agora fechou aspas. E recordem como perduramos naquilo. Ele estava se referindo aqui ao culto anterior, que demorou um pouquinho, não é? Quantos estavam aqui nesta manhã? Vejamos como firmamos naquilo, agora abre aspas, o mistério de sua vontade. Agora,
isso não é só uma coisinha, é um mistério. A vontade de Deus é um mistério. Eu gostei disso aqui. A vontade de Deus é um mistério. Quer dizer, Deus não tem que nos contar tudo a respeito da sua vontade. E por que ele tem aquela vontade, por que ele quer aquilo. E às vezes nós olhando assim, sob o entendimento humano, em muitos casos nós não compreendemos por que Deus agiu daquela maneira. Por que ele amou a Jacó e aborreceu Esaú, né? E essas coisas assim que acontecem que parecem um paradoxo, mas é o mistério da sua vontade, não é? É o mistério de Deus. Como encontraremos? Paulo, isto foi feito, conhecido a ele. Ele disse que não consultou nenhum homem, nem carne, nem sangue. Ele não foi a nenhuma escola, nenhum seminário. Ele não tinha nada a ver com isso, mas isso foi revelado a ele através de Jesus Cristo, o qual o encontrou no caminho de Damasco em uma luz, como uma coluna de fogo, e aquilo o chamou, e ele foi para a Arábia, e lá habitou 3 anos. Não imagina você que foi algum tempo, irmão Egan? 3 anos Paulo esteve lá embaixo na Arábia. Alugou para si um pequeno edifício em algum lugar, subia e descia os andares, todos os velhos pergaminhos. Ele não tinha os novos. Paulo escreveu quase todos eles. Ele está se referindo ao Novo Testamento, né? Então ele só tinha o Velho Testamento. E ele diz aqui o profeta que ele subia e descia aquelas escadas com aqueles pergaminhos, e ele estava ali estudando aqueles pergaminhos, né? Bem, esses velhos pergaminhos, como Deus no princípio nos predestinou para a vida eterna, como ele enviaria Jesus, que através deste sacrifício todos nós teríamos direito à árvore da vida. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque em vídeo anterior nós comentamos sobre a árvore da vida, que ela estava no Jardim do Éden, e também tinha a árvore da ciência do bem e do mal. E havia ali uma proibição de que eles não deveriam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas não havia nenhuma proibição para a árvore da vida, não é? Depois do pecado, então houve uma proibição. Deus colocou os querubins ali com a espada desembainhada. Nós estudamos isso em vídeo anterior, não é? Mas agora aqui ele está dizendo que ele nos deu direito à árvore da vida àqueles que ele predestinou. Ele chamou. Então deixa eu respeitar o ponto aqui, né? Que eu estava só comentando. Aqueles que ele predestinou, ele chamou. Aqueles que ele chamou, ele já tem glorificado. Aqueles que ele justificou, ele já glorificou. Deus, antes do começo do mundo, nos predestinou para a adoção de filhos. Parece-me que na mensagem anterior, ou é nessa mesmo em parágrafos anteriores, porque adoção são vários volumes, não é? Então, o profeta irmão Branham diz que ser filho de Deus é uma coisa diferente de ter adoção. Adoção é algo mais que Deus dá aos filhos dele, né? Então isso é muito importante nós sabermos esse detalhe.
Agora, toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Nós vemos, por exemplo, a natureza como está degradada, os rios poluídos, os mares, né? Você corta uma árvore no desmatamento ali, você derruba uma árvore, passa um tempinho, ela está brotando outra vez. Ela quer viver, ela quer continuar vivendo, e ela está gemendo por causa da destruição que o ser humano, que é a obra-prima de Deus, tem feito com a natureza. Infelizmente, não é? Eles destroem os rios, destroem as matas, destroem todas as coisas. E ela está gemendo porque ela vai ser restaurada, ela vai ser redimida. Mas ela não pode ser redimida antes que os filhos predestinados de Deus, desde antes da fundação do mundo, possam receber a herança, ou seja, a adoção, se manifestarem e receberem a adoção de filhos. A adoção de filhos é algo bastante sublime, bastante importante, porque o filho, ele nasce criança, bebê na família. No Velho Testamento era assim também, né? Mas ele era apenas um filho, ele ainda não tinha adoção. Quando ele fica adulto e ele prova ser um homem decente, de caráter, que tenha todos os qualificativos que seu pai desejaria que ele tivesse, então ele recebe a adoção de filho. E o profeta diz assim, que quando era feita aquela cerimônia de adoção, depois daquilo, o nome do filho estampado no cheque era o mesmo que o nome do pai. Então ele poderia ajustar empregados, demitir empregados, porque o pai tinha confiança nele que ele faria tudo corretamente. Você já parou para pensar nisto? Se você é um filho de Deus, se eu sou um filho de Deus, nós precisamos receber a adoção. Porque se nós não tivermos a adoção, significa que Deus ainda não confiou em nós. Ainda não nos deu plenos poderes para agir como se fosse Ele. Isso é bastante profundo. Isso faz parte do mistério, né? Do mistério que esteve escondido desde todos os tempos, o mistério predestinado de sua vontade. Então, Paulo teve um tempo maravilhoso. Eu gostaria de ter estado lá com ele. Não gostaria você? Agora, ele disse, ele nos fez conhecer o mistério. Às vezes, o Espírito Santo entra em você e começa a correr com aquilo, e somente observe como isto vai. Nesta tarde eu tive, cerca de 30 minutos para estudar, somente para revisar a lição, talvez. Não, eu diria a metade disso, 15 minutos, entre a hora, e eu comecei a apressar. E eu pensei, o mistério, quão misterioso! E a Escritura me fez voltar ao Velho Testamento, então de volta no Novo Testamento, como é algo junto. Veja, o mistério de sua vinda, o mistério de sua vontade, o mistério de nós estarmos assentados juntos. Então pensemos um pouquinho. O mistério de eu estar gravando esse vídeo agora, falando da palavra de Deus, falando dos mistérios, falando da mensagem. O mistério de você estar ouvindo. O mistério de você ter tido sua atenção presa para esse assunto. Todas estas coisas fazem parte do mistério de Deus, não é? Então, recordem, isso não pode ser ensinado em nenhum seminário.
é um mistério, você não pode sabê-lo através de educação, através de teologia. É um mistério que tem sido escondido desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, a manifestação dos filhos de Deus é justamente a adoção. Quando o Senhor Jesus Cristo, depois de exercer seu ministério, já quase no final, ele foi ao Monte da Transfiguração, você vê ali, tinha Moisés e Elias, ali, e ele e os apóstolos, Pedro, Tiago e João. E quando eles viram aquela maravilha, Moisés e Elias falando em mistérios com Jesus Cristo, São Pedro disse: bom é estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, naquele momento o Senhor Jesus Cristo estava recebendo a adoção de filhos, aliás, de filho. Então por isso a voz disse: agora vocês poderão ouvi-lo. O que ele disser é a palavra, o que ele disser é o que tem que ser. E mais para frente, quando ele já estava para ser assunto, para subir ao céu, ele disse o quê? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Olha como que as coisas se encaixam, né? E o Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, se vocês crerem, né, e vocês disserem a este monte: sai daqui, vai para lá, lança-te ao mar, ele irá. Isso é quando nós recebermos a adoção de filhos. Aqueles que são predestinados, é claro, porque muitos filhos de Deus não receberão. Você sabia disso? Porque ser filho é diferente de ter a adoção. Muitos filhos de Deus não receberão a adoção de filho e continuarão sendo filho, mas não terão o poder de falar em nome do Pai. Não terão o poder de falar, de dizer a palavra e aquilo acontecer. Então isso ainda é misterioso para nós, né? Ainda é misterioso, mas nós já sabemos agora o que significa. Ele disse: o mistério de sua vinda. Você sabe que Jesus vem, não sabe? Você crê nisso, mas quando ele vem? Que dia ele vem, né? Ainda continua sendo um mistério. E outras coisas mais, por exemplo, você sabe que você vai morar no milênio, e você tem as informações da Bíblia, o profeta ensina isso, mas como será? E a ceia das bodas do Cordeiro? Você fica fazendo aquele quadro assim na sua mente, pensando como vai ser a ceia das bodas? Como será que o Senhor Jesus Cristo há de enxugar as nossas lágrimas? Mistérios, mistérios e mistérios. E que Deus nos ajude, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que a glória do homem é sempre investigar as coisas, é sempre tentar descobrir os mistérios, mas a glória de Deus é sempre estar encobrindo do homem, do ser humano, esses mistérios, porque senão o que é que nós iríamos fazer com eles? Não é? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, e se o Senhor permitir, nós voltaremos em outra oportunidade. Amém, amém.